Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Espero que todos tenham tido uma noite de paz, de tranquilidade, tenham renovado as energias para esse novo dia. E queremos então desejar a todos nesta manhã um dia repleto da graça de Deus. Então daqui a pouquinho vamos ter o nosso devocional e menos de 4 minutos. E vamos meditar na palavra de Deus hoje no Salmo 119, a partir do versículo 9. Salmo 119, do versículo 9 ao versículo 16, ok? Então estamos aguardando mais pessoas estarem participando da nossa live. E o texto será no Salmo 119, a partir do versículo 9 ao versículo 16. Então nós começamos na segunda-feira uma breve exposição, uma introdução, pode-se colocar assim, sobre escatologia. Então eu dei no primeiro encontro o porquê devemos estudar escatologia, os motivos disso, quais são os benefícios de se estudar, como estudar escatologia. E ontem nós vimos alguns termos escatológicos, né, sobre pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, meso ou intertribulacionismo e pós-tribulacionismo. Então vimos algumas coisas, questão de julgamento e como funciona a visão de cada uma dessas formas de interpretar a escatologia. E hoje então nós vamos ver, para encerrar, como será o descanso, né, dos santos, como será então a eternidade dos santos. Então foi bem breve, como eu falei, o meu desejo não era falar de forma exaustiva sobre a escatologia e também não era para fazer afirmações ou debate escatológico. A ideia era fazer com que você conseguisse pegar mais ou menos a ideia do que é escatologia, perdesse aí qualquer receio de estudar escatologia e fosse tomar gosto por esse estudo, pelos benefícios que trazem. E aí espero que tenha servido, né, para você conseguir entender um pouco mais os termos e sentir o desejo de aprender mais sobre isso. É um assunto muito bom, e quando nós temos uma linha bem clara de pensamento na escatologia, você consegue então descansar nas coisas que virão, né? Nós sentimos paz diante das lutas, diante das incertezas. Nós vamos tendo então uma visão mais clara, porque sabemos o que vai acontecer no futuro, ok? Então, hoje nós vamos ver como é o descanso para os salvos em Cristo Jesus, qual é então o resultado final para aqueles que estão em Cristo quando tudo isso chegar ao fim, quando as coisas desse mundo finalmente chegarem ao fim e aí estarmos realmente com Cristo, eternamente com Ele. Então, hoje à noite vamos falar isso e então estaremos encerrando esse assunto sobre escatologia, tá ok? E se você tem mais algum assunto que gostaria de tratar, você pode colocar aí, ou então colocar lá no direct, para que eu possa analisar, ver melhor algo sobre isso. E eu convido você então a participar, né, do nosso debate, algum assunto teológico. Eu estou vendo a possibilidade de ter aqui na nossa live um pastor para a gente conversar um pouco sobre determinados assuntos. Se você também quiser, né, saber sobre algo, rapaz, eu queria entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente pode então ver e ter esse debate teológico com outro pastor e vermos então se podemos ajudar de alguma forma vocês com isso, tá ok? Então são 9h01. Vamos dar início ao nosso devocional, vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus para esse dia tão
especial. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer por mais um dia. Queremos te louvar, Senhor Deus, queremos louvar teu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá uma noite para podermos descansar das fadigas do dia, para podermos renovar as nossas forças. E queremos, Senhor Deus, nesse instante te pedir pelo dia de hoje. O Senhor nos abençoe, Senhor Deus, derrame graça sem medida em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por aqueles irmãos, aqueles amigos, Senhor Deus, e por todos aqueles que têm se recuperado desta crise, Senhor Deus, né, na saúde, que têm conseguido ter a sua saúde restabelecida. Obrigado, Pai amado. Te suplicar por aqueles que já estão sendo medicados, por aqueles que estão sendo tratados, Senhor Deus, que também o Senhor possa agir e assim saírem mais rápido possível da sua situação. E também, Senhor Deus, te pedir proteção aos demais, que o Senhor nos proteja, nos livre de tudo quanto é mal. Queremos te pedir agora pelo tempo que estaremos meditando na tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados irmãos, nosso devocional de hoje está no Salmo 119, a partir do versículo 9, nós vamos ler até o versículo 16. Então hoje, 13 de maio de 2020, nós vamos então ver, o nosso assunto é maturidade. Então Salmo 119, a partir do versículo 9, diz o seguinte: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e nas tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Deixa eu só aqui fixar aqui o comentário da irmã Jarina, que colocou então o Salmo. Muito obrigado, irmã, pela ajuda. E fica fixado, esse é o nosso texto, Salmo 119, do 9 ao 19. O nosso tema, então, é maturidade. O versículo-chave que o autor do devocional colocou está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Uma criança anda, pensa, age e fala como criança. Nessa fase ainda lhe falta maturidade. E não são poucas as vezes em que irá tropeçar e cair. Mas com o passar do tempo, com a alimentação e a educação adequada, a criança cresce e chega à fase adulta. Essa criança crescida desiste das coisas de criança, pois não faz mais sentido. E é assim que deve ser. Mas existem muitos adultos infantilizados. São aqueles que não atingiram o pleno desenvolvimento da maturidade. Esses não estão completamente formados e facilmente se envolvem em muitos conflitos consigo e com o próximo. A desconformidade do que aprendemos na palavra de Deus com a prática diária revela a nossa imaturidade, que pode ser percebida em postagens e comentários nas redes sociais, nos conflitos familiares e discussões sem fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Salmo 119, do 33 ao 34. O caminho para a maturidade começa com o estudo da Bíblia e a aplicação das suas verdades no dia a dia. Seja um frequentador assíduo da escola bíblica, de estudos bíblicos e de cultos. Anote as mensagens, leia a Bíblia, memorize versículo
e etc. Desista de coisas de criança, almeje e busque a maturidade. Você perceberá que muitos dos seus problemas serão eliminados. A oração do nosso autor é: eu quero crescer a cada dia e preciso da tua ajuda, Senhor. Oro para desistir das coisas de criança e atingir a maturidade em nome de Jesus. Amém. Gostei muito desse devocional hoje. Realmente o exemplo prático colocado aqui para definir a imaturidade da maturidade é muito bom. Nós estudamos, estamos vendo isso, marcas de um membro saudável, e na nossa última exposição nós vimos que o membro saudável de uma igreja saudável, ele cresce, ele é maduro. Vimos algumas coisas que não é crescimento e vimos aquilo que nós devemos fazer para crescermos mais e mais. Quando nós lemos o Salmo 119, o texto que foi falado hoje, nós vamos ver que o salmista ele tem um apreço, um amor, uma devoção à palavra de Deus, porque ele entende que a palavra de Deus o ajuda em vários sentidos. E eu quero ler então aqui algumas coisas que a gente pode tirar do texto que nós acabamos de ler. Primeiro, ele vai dizer que a palavra de Deus faz com que nós consigamos manter a pureza. Então, o que é que mantém um crente puro? É quando ele vive em conformidade à palavra de Deus. E ele vai dizer aqui no versículo 10 que de todo o coração te busquei, e ele roga para que o Senhor não tire dele os mandamentos dele. Então essa aqui é mais ou menos a ideia que deve preencher o nosso coração, o desejo pela palavra, né? A coisa mais difícil de vermos um crente crescer é aquele que não tem apego à palavra de Deus, aquele que na hora do culto não consegue se concentrar, está sempre se virando, está fazendo alguma coisa, sempre se levanta, conversa, falta as programações, falta escola dominical, falta culto de doutrina. Então esse membro, ele dificilmente vai ser um crente maduro espiritualmente, dificilmente ele vai conseguir chegar na maturidade cristã adequada, e aí se torna às vezes a grande aberração espiritual. Ele é um crente que tem 10, 15, 20 anos de conversão, mas não tem maturidade cristã. Então fica aquela controvérsia, né? Quantos anos você tem de cristão? 10, 15, mas as coisas elementares da fé cristã ele não sabe, ele não consegue defender de forma saudável a sua fé, ele não tem princípios para reger a sua vida, age muitas vezes desordenada. E uma das formas de identificarmos a imaturidade de alguém é nos conflitos. O imaturo, ele sempre causa problema na igreja, ele está sempre criando alguma picuinha, algum mal-estar, está sempre polemizando. E aqui no exemplo que o autor nos dá é maravilhoso, né? Eu vi que ele diz, né, com aquilo que nós postamos na rede social. Então, em algum tempo da minha vida eu me envolvi com grandes polêmicas, exatamente porque eu achava que na rede social eu poderia expressar tudo aquilo que eu queria. Então, independente se alguém ia gostar ou não, independente se alguém ia causar algum mal-estar, e com o tempo foi passando, a gente foi vendo que esse tipo de postura não é uma postura boa. A gente coleciona tantos inimigos e a gente acaba afastando os amigos, porque nós nos tornamos alguém polêmico. Então tem pessoas que não gostam disso, tem pessoas que não gostam de se envolver em conflitos, tem pessoas que não gostam de estar perto de pessoas que se envolvem em conflitos, e tem aquelas pessoas que acabam virando inimigas de quem sempre está causando polêmica na rede social. A rede social é sua, isso é fato, você pode colocar o que você quiser, mas quando a gente chega num conhecimento, numa maturidade cristã, a gente vai vendo que nem tudo que a gente pensa, a gente deve externar. Sabedoria muitas vezes está no silêncio. Você está mostrando maturidade quando você se cala em determinados momentos da sua vida, né? Ser sincero não é dizer tudo o que pensa. Ser sincero é dizer aquilo
que você pense no momento oportuno. Você dizer tudo que pensa em todo momento, você acaba ofendendo pessoas. Isso não é ser sincero, é ser ofensivo. Porque a sinceridade ela deve ser dita no momento oportuno. Então, quando aqui o autor ele fala disso, eu queria exatamente colocar isso como nosso objetivo na nossa devocional hoje, nós invertermos, porque a gente expressa aquilo que está no nosso coração. Nós expressamos muito o que tem dentro de nós. Então, se a gente está sempre procurando coisas para polemizar, é porque existe algum conflito dentro de nós. Às vezes a gente, e outra coisa que a gente tem que pensar é que tudo que a gente tem que fazer deve ser feito para a glória de Deus. Então até aquilo que eu vou postar, né, diz no que comer e quando for comer ou beber, fazei tudo para a glória de Deus. Então até nas coisas simples e principalmente nas coisas que nós vamos colocar nas nossas redes sociais, elas podem causar um grande problema para a nossa vida, e muitas vezes isso é um reflexo de imaturidade. Então quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você está bem envolvido com as coisas de Deus, você começa a externar as coisas de Deus. São versículos, são pensamentos teológicos saudáveis, não polêmicos, né? Como a gente estudou escatologia, existem 4 formas de pensar sobre as coisas do futuro. E eu não preciso bater forte no que eu penso, eu não preciso defender aquilo que eu acho e desprezar aqueles que pensam diferente de mim. O que eu tenho que fazer é dizer que a palavra de Deus ela vai nos dar uma direção. Eu defendo aquilo que é o veredito fechado na palavra de Deus, aquilo que está claro, aquilo que Deus diz. Quando Ele diz é assim, eu defendo. Mas naquilo que deixa dúvida e deixa margem para que haja mais de um pensamento, eu não vou discutir, eu não vou entrar em conflito, eu não vou dizer que você está errado e nem vou dizer que eu estou certo. Eu vou conviver com você de forma saudável. Então maturidade é isso. E nós estamos vivendo numa época de muito conflito, né? O conflito político. Então existem os dois extremos, o extremo A e o extremo B. Os que são a favor e os que são contra. E muitas vezes isso acaba atingindo exatamente os nossos relacionamentos. Então se você tem uma postura, um pensamento, uma ideologia política, você defende ela nas suas urnas, você coloca lá no dia de votar a sua posição política e descansa no Senhor. Muitas vezes a gente tem visto mais torcedores do que cidadãos que são políticos. Né? Ser político todo mundo é. Você tem que ser político dentro de casa, você tem que ser político no seu trabalho, você vai agir de forma política. Existem regras, você cumpre as regras e você faz regras. Você é governado por alguém, você se submete a esses governos, você governa alguém na sua casa, então você tem pessoas que se submetem à sua autoridade e a gente vai se politizar. Isso é natural, é intrínseco do homem ser político. Mas o que a gente tem visto é só conflitos de torcida. É a torcida do partido A e a torcida do partido B, e isso acaba causando um grande problema, até mesmo dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo. E o que a gente precisa entender é que isso se dá por falta de maturidade. Quando é que nós somos imaturos? É quando nós vivemos contendendo, todo o tempo brigando. Paulo vai dizer lá em Romanos, né, vai tratar daqueles irmãos que são mais débeis na fé, com aqueles que são mais maduros, que eles não deveriam entrar em contenda com aquilo que come, com aquilo que deixa de comer. Se um cumpre as festas judaicas, deixasse, se o outro não cumpria, não brigasse. Ele diz, olha, ninguém despreza ninguém. Você não deve desprezar o mais fraco, porque ele não pensa como você, não chegou à sua maturidade. E nem o mais fraco deve desprezar o mais maduro, porque você condena ele, porque ele chegou no nível maior de compreensão da palavra de Deus. Ele diz, olha, os dois se considerem. Então isso é maturidade. É eu entender que tem alguém que não tem um conhecimento tão bom, mas eu amo e trato bem. E entender que na minha maturidade, eu entender que tem alguém que tem um conhecimento maior, que eu não cheguei ainda, de compreensão, e também não vou desrespeitá-lo, nem destratá-lo por causa disso. Então, você chega na maturidade dessa forma. Então, meus amados, eu quero que a gente possa fazer aqui o que diz no Salmo 119, 13. Com os lábios tenho narrado
todos os juízos da tua boca. Ou seja, o salmista está dizendo que ele, aqui no caso com os lábios, ele fala da palavra de Deus. Então nós podemos usar os nossos dedos aqui, né? Ou os nossos lábios ao mandar uma mensagem de texto, ou mandar uma imagem, alguma coisa, que sejam os juízos de Deus, a palavra de Deus, as escrituras, que aquilo que a gente vai falar seja baseado na palavra de Deus, que você possa trazer notícias da palavra de Deus àqueles que estão à sua volta, que os seus posicionamentos sejam sempre temperados com a palavra de Deus, que a sua palavra seja temperada com a palavra de Deus, e isso vai ser fruto natural daqueles, como diz aqui o versículo 14, que se regozijam com os testemunhos do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Aqui o salmista ele vai falar que ele se alegra mais da palavra de Deus do que das riquezas. Então a gente tem que se alegrar mais de estar se deleitando na palavra de Deus do que se alegrar porque causou uma polêmica, se alegrar porque jogou algo na internet e causou um conflito, se alegrar mais de estar meditando na palavra de Deus, ou se alegrar porque você postou algo da palavra de Deus que fez com que pessoas louvassem a Deus. Olha como é bom, né? Quando você posta algo que alegra o coração, quando você recebe de volta lá no comentário alguém, amém, ô irmão, obrigado, era isso mesmo que a gente precisava ouvir. Isso é tão bom. Você está alimentando pessoas com a palavra de Deus, porque é aquilo que lhe dá alegria. Aquilo é mais importante do que qualquer outra coisa, é mais importante do que política, é mais importante do que assuntos teológicos que causam dificuldades, é mais importante do que você ostentar você mesmo, né? Ficar fazendo da sua vida ali no Facebook, no Instagram, no Twitter, a sua vida sendo exposta. É mais importante expor Deus, é mais importante as pessoas curtirem e se alegrarem assim como você com a palavra de Deus. Não estou dizendo que você não pode postar o seu aniversário, algo. Estou só dizendo que o que é mais importante para aqueles que são maduros, eles tentam se alegrar na palavra de Deus e tentam fazer com que as pessoas entendam que isso é o que é mais importante para a sua vida. E aí ele diz, o que é que eu tenho que fazer? Versículo 16, terei prazer nos teus decretos, ou seja, terei prazer na sua palavra e não me esquecerei dela. Então isso aqui é uma prática cristã. Se eu me regozijo nela, se eu medito na palavra de Deus, então eu não vou me esquecer dela. Então na minha vida eu vou estar sempre meditando na palavra de Deus, eu estarei sempre expressando a palavra de Deus, as minhas decisões serão sempre baseadas através da palavra de Deus. E aí no versículo 17 ele diz, seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Ou seja, o salmista aqui está pedindo graça, ele pede graça ao Senhor, Senhor, sê generoso para comigo, para que eu consiga viver, me dá da tua graça, para que eu consiga viver a palavra de Deus. Ele pede mais, desvenda os meus olhos, ou seja, a graça do Senhor para que ele consiga viver, a graça do Senhor para que ele consiga entender a palavra de Deus, contemplar, né, se deliciar com a palavra de Deus. E ele encerra dizendo, porque eu sou peregrino aqui, e por eu ser peregrino aqui, eu sou cidadão do céu, eu preciso me alimentar com conteúdo celestial. A minha mídia, a minha educação, a minha alimentação será espiritual. Então, como eu não sou daqui, aí diz, não esconda de mim os teus mandamentos. Então, como eu sou um cidadão dos céus, como eu sou alguém que não vive mais nesse mundo, eu sou um peregrino, eu não faço parte mais desse mundo, então me permita me deleitar na tua palavra. Então eu creio que esta lição é algo maravilhoso para os nossos dias hoje, para os nossos momentos hoje. E como o nosso autor diz aqui, ele diz, olha, a nossa imaturidade é revelada através das postagens e dos nossos comentários nas redes sociais. A nossa imaturidade, ela pode ser vista através dos nossos conflitos familiares e nas nossas discussões sem fim. Então, meus amados, tem muita gente aí que se acha, né, teólogo, entendedor, estudioso da palavra, né, tem muito conhecimento teológico,
mas está contendendo nas redes sociais todo dia é uma polêmica, todo dia é uma briga, todo dia é uma postagem que vai trazer conflito, que vai trazer briga. Está dizendo exatamente o oposto, está dizendo que ele é alguém imaturo. A sua capacidade de conhecimento teológico não está fazendo com que ele viva de forma piedosa, está fazendo com que ele viva imaturo. Então, conhecimento teológico não quer dizer, foi o que eu falei inclusive no nosso estudo sobre maturidade, ter conhecimento teológico não quer dizer que você é alguém maduro, certo? Tem gente que muito acusa, irmão Lino é maduro porque ele não sabe o que é dicotomia e tricotomia, porque ele não sabe o que é amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. Gente, isso não quer dizer que a pessoa é madura por não ter conhecimento teológico. A maturidade está na forma que ele se comporta, principalmente em se sair de conflito, em não criar conflito e não entrar em conflito. Essa é uma maneira da pessoa mostrar maturidade. Ele é uma pessoa que está dependendo dela e está buscando paz com todos os homens. Né? Então, muitas pessoas confundem que maturidade dá liberdade de fazer o que quer. Aí tem uma linguagem chula, uma linguagem baixa, uma linguagem ofensiva, o jeito de se expressar é agressivo, é um jeito que acaba ferindo as pessoas. Então isso também é imaturidade. E dentro dos conflitos do lar, né? Como nós falamos ontem sobre isso, né? Na nossa devocional de manhã, da forma de nos tratarmos, considerando a nossa família como algo importante. Então muitas vezes a nossa imaturidade está sendo revelada através da forma que nos comportamos dentro do nosso lar. Como tratamos o nosso filho, como tratamos o nosso marido e como tratamos a nossa esposa. Então fica essa dica maravilhosa para fazermos aqui um check-up, um raio-x na nossa vida de como está a nossa maturidade. De sabermos se estamos chegando, lembra lá, a estatura de Cristo está bem aqui, eu tenho que chegar aqui. Eu tenho que correr para chegar lá. E como é que eu faço isso? Me alimentando da palavra de Deus, fazendo o que ela quer, me submetendo, cumprindo aquilo que é meio de graça, participando das coisas da igreja, estudando a palavra de Deus, tendo amor pela palavra e servindo uns aos outros. Então assim nós vamos chegando na maturidade e no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador, que será pleno quando estivermos na glória, uma nova mente, um novo entendimento perfeito, sem mácula do pecado, da depravação do homem. Tá certo? Então, uma boa lição para o nosso dia hoje, uma tarefa de casa para nós hoje. Vamos dar uma olhadinha na nossa rede social. Vamos ver então se a gente consegue identificar em nós, não nos outros, mas em nós, como é que está a nossa maturidade. Dá uma olhadinha lá na tua timeline, né, que é na sua linha do tempo, e ver as suas postagens, ver se a sua postagem, a sua, não é a dos outros não, veja se a sua postagem está demonstrando se você é maduro ou imaturo. Se você estiver olhando com um olhar crítico cristão, dentro do que nós vimos hoje, você vai ver, olha aí como eu fui imaturo, como é que eu postei uma coisa dessa, meu Deus, estou com vergonha alheia, né? Estou com vergonha, como foi que eu fiz um negócio desse? Que coisa de menino. Me portei como uma criança. E agora eu sou madura, eu tenho que colocar coisas de gente madura. E aí, se der para você excluir, você exclui essa postagem e coloca então algo que mostre a sua maturidade cristã. Não por orgulho, né? Não estou falando isso, olha, eu vou mostrar que sou maduro. Não é isso. Mas que seja algo natural seu e que, por agir naturalmente, vai identificar a sua maturidade cristã. A irmã Renata está colocando aqui: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses, né, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ok? Então, veja isso. Né? A gente sabe também que tem muitas coisas no nossa rede social que são do passado, antes de Cristo. Né? E agora a gente vai exatamente evidenciar isso. Olha, antes de Cristo, a minha vida era assim. Mas agora com Cristo, olha a mudança. Então você vai até olhar a sua linha do tempo, vai ver, olha como é que eu vivia, como é que pode, olha como é que a pessoa sem Deus vive.
né? Olha como é que nós vivíamos sem Deus e olha como vivemos agora com Deus. A diferença fica ali exposta aos nossos olhos também, como mostrar a nossa própria vida, né? Os nossos olhos. Olha, nós, sem Deus, imaturo, a gente vive dessa forma. Com Deus, maduro, amadurecendo, a gente vive assim. Então fica também a nossa linha do tempo para mostrar a graça de Deus na nossa vida, né? Quando vemos a nossa vida antes sem Deus, a nossa vida no começo da jornada com Deus, e aí a nossa vida hoje. Então dá para a gente ver a linha de crescimento, né? E é maravilhoso você também poder ver isso. Mas faça isso, medite na palavra, transpire a palavra, exponha a palavra, se deleite na palavra, evite conflitos, poste coisas que edificam, né? Como a irmã Renata colocou aqui, portai-vos com sabedoria, né? Com aqueles que são de fora, a palavra sempre temperada com sal. Eu gosto sempre de dizer esse versículo, e ele é interessante, porque se você pegar um arroz e fizer ele sem sal, na hora que vai comer, pode ser o arroz mais bonito do mundo, tá lá, bem temperado com alho, com tudo, mas se não tiver sal, ele não tem gosto. Aí você pinga lá, bota lá uma pitadinha de sal, dá o sabor daquilo que foi feito, né? Então a ideia é essa. As nossas palavras não devem ser insossas e também não podem ser podres, né? Não pode ser aquela palavra que vai dar uma travada para quem está comendo ou mal-estar para quem está ouvindo. A nossa palavra deve estar temperada com sal. E aí, quando a gente também dá a ideia de sal, a ideia do sal é sempre dar sede. Então que as pessoas possam ter sede de ouvir aquilo que você diz, possam se interessar em lhe seguir na rede social, porque você tem está sempre trazendo e colocando coisas que edificam, dá sede para as pessoas estarem sempre buscando mais daquilo que você coloca na sua vida. Então, meu amado, Deus abençoe sua vida, que nós possamos dar uma olhadinha aí na nossa timeline, né? Nossa linha do tempo, das nossas redes sociais, aí bota aí de um mês para cá, 2 meses, no começo da quarentena para cá, dá uma olhadinha, vê se houve mudança, né? Vê se houve crescimento. E aquelas atitudes infantis é bom porque você vai ver o autoexame, né? Examine-se o homem a si mesmo. Rapaz, olha como eu fui infantil aqui, olha como eu fui tão tolo, eu era uma criança aqui, olha que coisa que eu fiz aqui que não edificou. O que foi que edificou? Aí você vai ver lá os comentários, né? Você vai ver o que é que as pessoas estão dizendo, se está tendo conflito, se está tendo elogios a Deus, né? Quando a pessoa diz, olha, glória a Deus, amém, louvado seja Deus, ou seja, as suas postagens estão fazendo aquilo que Deus quer. Qual é o fim da nossa vida? O propósito final do homem? Glorificar a Deus. Então, se as tuas postagens, nos comentários, tem pessoas dizendo amém, louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, que palavra boa, que legal, né? Tem pessoas que botam fotos da paisagem, né? Do dia, né? Eu conheço pessoas que colocam o dia a dia registrando os céus nessa quarentena. E são cada foto bonita que louvam a Deus, né? E coloca às vezes, né? Os céus manifestam a glória de Deus. É bom ver as coisas de Deus. E quando a gente vai vendo a noite, o entardecer, o amanhecer, apesar de ser fotos, né? A gente louva a Deus pela beleza das coisas que Deus tem feito. Então você pode fazer com que outras pessoas glorifiquem a Deus e a sua vida vai glorificar a Deus, porque você está levando pessoas a verem a glória de Deus naquilo que você está vivendo. Tá ok, meus amados? Uma lição para hoje. Vamos dar uma olhadinha hoje na nossa timeline, na nossa linha do tempo, e vamos ver o que é que a gente tem feito, se tem realmente sido frutos de crentes maduros na fé, ou se tem revelado em algum momento imaturidade a gente. Ô Senhor, me perdoa bem aqui, Senhor. Bem aqui eu fui uma criança, né? Às vezes a gente volta, né? Quer tomar um sorvete não sei como é que chama em alguns lugares, né? Tem um sorvete aqui do Tiririca, né? Que é aquele verdão, né? Eita, pau, é o novo. Ou então quer voltar a brincar de carrinho, de boneca, né? Às vezes a gente dá essas recaídas, a gente quer voltar a ser criança, né? Em alguns momentos
mas que a gente na vida espiritual não queira não voltar a ser criança, que a gente mantenha em crescimento, tá ok? Vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus para esse dia, vamos agradecer a Deus por seu amor, por sua graça, como Ele é gracioso, né? Ele olha pra gente assim, olha esse menino, rapaz, cabra velho desse, 10 anos de crente, querendo ser menino, e aí a gente vai crescendo e Ele continua nos amando do mesmo jeito. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo seu amor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas bênçãos, Senhor Deus, derramadas em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, por Tua misericórdia se renovar essa manhã, pelo Teu amor, Senhor Deus, que é demonstrado a cada instante em nossa vida. Nos perdoa quando agimos muitas vezes de forma imatura, de forma infantil na fé, quando levamos, Senhor Deus, às vezes as pessoas a não glorificarem o Teu nome, falhamos como crentes nisso, mas que assim como as nossas palavras devem ser temperadas com sal, que as nossas postagens, as nossas redes sociais também sejam, Senhor Deus, que dentro da nossa casa também nós sejamos maduros na forma de nos tratarmos, que na igreja possamos evidenciar isso, e assim, Senhor Deus, tenhamos os mesmos sentimentos do salmista aqui, de ter prazer na Tua palavra mais de qualquer coisa, mais do que qualquer riqueza, que possamos suplicar a Ti a Tua graça para entendermos a Tua palavra, para termos, Senhor Deus, a facilidade de compreendermos a Tua palavra, e que principalmente entendamos que somos peregrinos, somos forasteiros, estamos em uma jornada, e que o nosso desejo sempre seja de nos alimentarmos com as notícias celestiais, com as boas novas do Teu reino, com a Tua palavra, porque é de lá que nós somos, é para lá que iremos voltar, e precisamos estar inteirados dos assuntos da nossa pátria. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor. Abençoa cada irmão aqui nessa live, Senhor Deus, cada irmão nesse momento, cada irmão que irá ver, Senhor Deus, esse devocional, que possa ter a sua alma preenchida com a Tua graça e alimentado com a Tua palavra, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuo te pedindo, Senhor Deus, a Tua graça na saúde daqueles que precisam, Senhor Deus, terem a sua saúde recuperada, a proteção em todos aqueles, Senhor Deus, e a sabedoria em todos os momentos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, que Deus abençoe o coração de cada um de vocês de forma especial, que nós possamos ser criteriosos naquilo que vamos falar, postar e fazer, que possamos evidenciar maturidade em nossa vida e que principalmente nós possamos viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês hoje e até daqui a pouco, às 18 horas, a nossa última parte da escatologia, entendendo então como será o futuro do crente, né? Como será o nosso descanso eterno. Então hoje à noite nós vamos falar sobre isso e estaremos encerrando o nosso assunto escatológico e, se Deus quiser, então hoje à noite estaremos juntos. Um forte abraço no coração de todos vocês e até daqui a pouco às 18 horas, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.